Olá, pessoal! Neste vídeo agora eu vou falar sobre união estável, comunhão parcial de bens, casamento anterior com filhos, bens particulares, bens comuns em nome de apenas um dos companheiros, herança e meação. Acompanhe comigo, então, a resposta à dúvida de M. Houve um casamento anterior e, depois desse casamento que se desfez, houve uma união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, sendo que o cônjuge, no relacionamento anterior, deixou filhos e há também bens particulares em relação ao companheiro atual. Casamento anterior, filhos, bens particulares anteriores à união estável, aí veio a união estável pela comunhão parcial de bens. E durante essa união estável foram adquiridos bens, alguns deles em nome de ambos e alguns deles apenas em nome da companheira. A Amy quer saber qual é o direito aí que se aplica numa situação de herança. Então, Amy, você se referiu corretamente aos bens particulares, que são os bens que pertencem apenas a um dos cônjuges ou companheiros, e você também falou de bens comuns, que são aqueles que pertencem a ambos em decorrência ali da comunhão de bens que foi estipulada para aquela relação. Nesse caso, há uma união estável pelo regime da comunhão parcial de bens e todos os bens adquiridos ali durante aquela relação de forma onerosa vai então entrar como patrimônio de ambos e aí não importa em nome de quem esteja. A gente já mata, então, a dúvida relacionada aos bens que estiverem em nome da companheira. Não importa, vai pertencer aos dois. A gente tem também os bens particulares dele, que pertencem apenas a ele. Numa situação de morte desse companheiro, como é que fica a questão da sucessão? Ou seja, como fica aí a herança nesse caso? A gente vai ter os bens particulares e a gente vai ter os bens comuns. Eu não sei quantos filhos tem nessa relação, porque o M não incluiu esse detalhe no comentário dele, então eu estou partindo do princípio de que há 2 filhos. Aqui, então, nos bens particulares, morrendo esse companheiro, os filhos dele vão adquirir 1/3 cada um. E a companheira vai adquirir também 1/3 do patrimônio particular do companheiro. Isso tudo aqui é para fins de herança. Não se discute meação aqui, porque a gente está falando de bens particulares. Agora, olhando aqui para baixo, a gente tem a situação dos bens comuns. A gente vai ter aqui a companheira, que vai ser dona de 50% do patrimônio, e aqui não é herança, aqui é meação, e a outra parte, que caberia ao companheiro, vai ser dividida entre os filhos dele. Ela não participa da parte da herança. Por quê? Porque quando ela for herdeira, ela não é meeira, e quando ela for meeira, ela não é herdeira. Compreende? Então, nesse caso aqui, dos bens particulares, ela vai ficar com 1/3 do patrimônio do companheiro que morreu, e dos bens comuns, ela vai ficar aqui com metade dos bens comuns. Em relação aos filhos do companheiro que morreu, cada um vai ficar com 1/3 do patrimônio particular e 1/4 do patrimônio comum. Vamos comparar agora como ficaria a divisão do patrimônio se a gente tivesse casos envolvendo um filho, 2, 3 ou 4 filhos. Quando houver apenas um filho, os bens particulares serão divididos por 2, o filho e a companheira. Agora, os bens comuns, eles também serão divididos por 2, porque ali a gente tem a meação da companheira, que não é herança. A meação do falecido, então, vai ser totalmente herdada por esse filho. Se o falecido deixou 2 filhos, os bens particulares a gente vai continuar dividindo por cabeça. A companheira vai ficar com 1/3 de herança e cada um dos filhos vai ficar também com 1/3 de herança. Quando a gente for para os bens comuns, a gente vai ver que a meação da companheira vai continuar sendo metade do patrimônio. Isso aí não muda. A outra metade, que seria a meação do falecido, vai ser então dividida entre os filhos. Nesse caso aí, então, a gente vai ver os filhos herdando cada um 1/4 do patrimônio comum. Em outras palavras, metade da meação do pai.
Quando a companheira for dividir o patrimônio com 3 filhos do falecido, aí os bens particulares serão divididos por 4. 3 filhos mais companheira, ficando então 1/4 de herança para cada um. Quanto aos bens comuns, vai ser reservada aí a meação da companheira e a outra metade vai ser partilhada entre os 3 filhos do falecido. Então, cada um vai ficar com 1/6 de herança. Por fim, a situação em que há 4 filhos do falecido. Aqui eu preciso fazer uma observação, porque para que essa regra que eu vou explicar agora se aplique, a gente precisa que pelo menos um dos filhos seja exclusivo do falecido. Não podem ser todos os 4 filhos comuns, ou seja, tanto da companheira quanto do falecido, ok? Então vamos lá. Se a gente tem 4 filhos, a gente vai pegar os bens particulares e dividir por 5. Então, cada filho e a companheira vão ficar aí com 1/5 de herança dos bens particulares. Já os bens comuns, a companheira vai reservar a meação dela e a meação do falecido vai ser dividida entre os 4 filhos dele. 1/8 de herança dos bens comuns para cada filho. Então é isso, pessoal. Lembrando que este vídeo aqui é o recorte de um outro vídeo aqui do canal. E agora eu trago mais informações e também trechos de leis e de decisões de casos reais. Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!